Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Maicon E eu sou o Maurício. e hoje nós vamos reagir ao... O mito de Pegasus. Sim, peguei azul. Ai, minha costela. Ai, eu fui rir, deu um toscólogo na costela. Bora pro vídeo? Ai, minha costela, velho. Meteoro de Pegasus. Vamos pro vídeo. Porra, deu um toscólogo na costela mesmo. Torcicolo na costela. Sim, a minha estrutura das costelas vão pra dentro assim quando eu dou uma risada muito forçada, sei lá. Não que minha risada tenha sido forçada, mas eu fiz algum movimento aqui que forçou. Aí ela... Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Maicon. Tá, vamos pro vídeo, anda. Bora pra reagir. E a gente sempre deixa o link do Guilherme Analisa aqui, que a gente já analisa bastante o vídeo dele. Analisa bastante o Guilherme Analisa. Faz bastante tempo e... E os vídeos dele é muito bom, muito bem feito. E Exatamente, vale a pena. E é eu... muito interessante. vocês gostam bastante também, né? Então vamos continuar Sim. nessa série de mitologia. Então, vamos pro vídeo. O famoso sofazinho. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história do cavalo mais icônico da mitologia grega, Pé de pano. o mito Ih, eu não vou pegar azul de novo. A piada foi ruim, cara, não insisto não. É porque tu não entendeu? Pega azul. Mitologia. A origem de Pégaso é bastante peculiar. Ele é filho de Poseidon e Medusa. É esquisito, eu sei. E ele nasceu do corpo decapitado de sua mãe quando ela foi morta por Perseu. Cavalo Na de aço, sequência, aerodinâmica o outro zero, saiu né? cambaleando da caverna e pouco tempo depois desapareceu. Alguns anos se passam e a história nos leva ao reinado Ele de fala? Crón, que governava a região Boa de pergunta. Corinto. E agora eu tenho que fazer uma pausa para contar uma curiosidade que eu sei que vocês vão gostar. Corinthians. Corinto é uma cidade grega do município de Corinto, na unidade regional de Coríntia, sendo a inspiração para o nome do time, Corinthians. Massa. Mas o fato interessante é que, além uma- de ser conhecida pelos escrito seus na exímios Bíblia. atletas, essa cidade também era famosa pela sua luxúria e indecência, dando origem ao termo corintianizar, que significa viver de forma promíscua. Sendo que naquela época, se você chamasse uma mulher de Coríntia, seria o equivalente a chamá-la de prostituta. E informações como essa vocês encontram até na Bíblia. Obviamente, no livro de Coríntios. Tendo dito isso, vamos continuar a história. Glauco e sua esposa tinham 2 filhos, sendo que um deles é o herói principal dessa história, Belerofonte. O nomezinho maldito. Beleza. Com isso, a gente pode começar a trama principal. Esse jovem era um cara muito confiante, um guerreiro corajoso, Já vi isso aí no que sempre se destacava cinema, em tudo alguma que coisa fazia. assim, algum filme. O que Belerofonte. tornava ele um pouquinho arrogante até certo ponto. E certo dia, ele entra numa briga feia com seu irmão. Só que o conflito acaba esquentando e ele acidentalmente acerta um golpe fatal no seu semelhante. Quando Acidentalmente. percebeu o que tinha acontecido, seu coração se encheu de culpa. Mas ainda assim, não era suficiente para redimir o seu erro. E por isso, foi obrigado a fugir da cidade. Na sequência, ele busca refúgio na corte do rei Proetos, que, como curiosidade, é irmão de Acrísio, avô de Perseu. Lá, se provando um homem capaz e confiável, ele acaba fazendo amizade com os membros da realeza, chegando até a ser perdoado pelo seu crime. Mas como treta nunca é demais, a esposa do rei, que era muito mais nobre do que seu marido, e bem assanhada também, ficou encantada pelo Belerofonte. Então, ela começa a dar em cima dele. Mas, como o nosso herói é um homem honrado, ele recusa todas as investidas dela. E isso foi irritando a rainha, a ponto de que um dia ela ficou de saco cheio e mentiu pro rei dizendo que ele estava tentando dar uns pega nela. O rei fica chocado que um jovem que ele tratou como um filho seria capaz de fazer isso. Mas ele também não acreditou que sua esposa mentiria pra ele. E com isso, fica enfurecido e resolve matar Belerofonte. Mas tinha um problema. O rei havia aceitado o jovem como um convidado em sua casa, colocando ele sob a proteção da lei da hospitalidade, que diz que todo anfitrião que ferir seu convidado sofrerá a fúria dos deuses. Então, para resolver esse problema, ele decidiu incumbir o nosso herói com uma missão tão perigosa que nenhum simples mortal seria capaz de voltar vivo: derrotar a Quimera, um leão feroz com uma cabeça de bode saindo de suas costas,
cauda de serpente e capaz de cuspir uma rajada de fogo devastadora. Rapaz. Sendo essa uma das terríveis criaturas geradas por Tifão. Eu já fiz um episódio sobre ele. Eu sei que cria bastante coisa assim, Aí, ao inteligência IA. artificial. Eu ia o falar jovem isso fica também. um pouco confuso. Já Mas, tinha IA como naquela ele ficou bem época, acolhido pelo pelo jeito. rei, ele se sente na obrigação de aceitar. Então, a primeira coisa que ele faz é ir num renomado vidente chamado Poliedos, que por sua vez diz que a única maneira de derrotar a Quimera seria com a ajuda do único cavalo alado existente, que muitos até duvidavam que realmente existisse. E apesar de nunca ter ouvido falar de tal criatura, o jovem sente que tem uma conexão com ela, algo que ia além de sua compreensão. Mas como o Bolero Fanho não tinha ideia de onde achar esse cavalo, ele pergunta ao vidente como ele poderia encontrá-lo. Só que, infelizmente, isso já ia além da capacidade de Poliedos. O máximo que ele pôde fazer foi aconselhar que o herói visitasse o templo de Atena e rezasse por uma orientação divina. Aí ele faz essa longa viagem até Atenas e passa o dia orando no santuário da deusa da sabedoria. Porém, suas preces não tiveram resposta. Então o jovem, que não ia desistir tão facilmente, continua suas súplicas durante a noite. E quando não teve mais forças para se manter, acabou adormecendo no templo. Mas, durante seu descanso, ele tem um sonho. E nele, uma voz divina surge em sua mente. Sábia, porém triste. E ela lhe conta que há anos vem protegendo essa criatura para que nenhum mal lhe acontecesse. Porém, recentemente, o cavalo alado se mostrava incomodado. Parecia buscar algo a mais. Como se alguém próximo a ele precisasse de ajuda. E foi aí que o nosso herói descobriu a verdade sobre o seu passado. Ele não era filho biológico de Glauco, e sim de um caso que a mãe dele teve com Poseidon, fazendo dele um semideus. Resumindo, a mãe dele deu uma corintianizada com o Zé do Mar e agora ele ia ter que montar o irmão dele. Olha que zona. Na manhã seguinte, o jovem escuta um barulho estranho. E quando abre seus olhos, ele vê, bebendo água na fonte, o magnífico cavalo alado de seus sonhos. Ele então se levanta, caminha em direção ao Pégaso e faz um afago em sua crina. O cavalo, por sua vez, retribui o carinho e na sequência se abaixa. O nosso herói então sobe em suas costas e após uma curta cavalgada, os dois voam em direção ao céu. Com essa questão resolvida, havia chegado a hora de enfrentar a terrível Quimera, que assolava a população local. E com a visão aérea que tinha, não demorou muito para que a encontrasse. Lá, alguns pobres coitados tentavam em vão derrotar a criatura. E com isso, o nosso perspicaz herói, observando do alto, conseguiu perceber duas características importantes do monstro. Primeiro, ele notou que a Quimera tinha uma pele muito resistente, que dificilmente poderia ser penetrada por flechas ou espadas. E segundo, ele notou que a cabeça de bode nas costas da criatura limitava o movimento da cabeça de leão, dificultando que ela soltasse fogo para cima, tornando um ataque aéreo a melhor escolha. Sendo assim, a conclusão que ele chegou Só esqueceu da foi que ele cauda. precisaria acertar um golpe certeiro com sua lança na parte mais frágil da criatura, sua garganta. Mas ainda havia um problema, pois na hora que ele acertasse o ataque, a Quimera ainda poderia lançar uma última rajada de fogo em sua direção. Então, o herói teve uma ideia e prendeu uma pequena placa de chumbo à sua lança. É um Com isso chumbo, feito, hein? ele partiu para o combate. Foi voando alto até se aproximar e quando chegou a hora, desceu numa investida fugaz em direção ao monstro, que obviamente encheu os pulmões de chamas e preparou seu ataque. E foi nessa hora que a lança atravessou sua garganta. E assim como havia sido planejado, a placa de chumbo bloqueou a saída de ar e logo derreteu com o calor, impedindo que o fogo saísse e sufocando a criatura. Se fosse no Age of Mythology, seria mais ou menos isso aqui. Eu sei que parece tosco, mas acredite, esse jogo é sensacional. Mano, você consegue por 10 medusas enfrentando 20 minotauros. É maravilhoso. Após a batalha, o jovem retorna com o Pegasus ao palácio e conta ao rei sobre sua vitória. E ele, estupefato com tal proeza, mas ainda com sede de vingança, envia o herói em mais missões perigosas, incluindo até enfrentar um grupo de amazonas. Mas não adiantou nada. O Belo Horizonte venceu todos os Belo desafios. Horizonte. E com isso, o rei percebe que ele não é um simples mortal e desiste do seu plano. Mas a história não acaba aqui, porque todos esses feitos heróicos, sendo os principais domar o Pegasus e derrotar a Quimera, foram deixando ele extremamente famoso. Ele basicamente se tornou uma lenda viva, invejado pelos homens, desejado pelas mulheres. O que, obviamente, acabou subindo a cabeça dele. Aí, certo dia, no ápice de sua soberba, ele decide que o lugar dele não era entre os meros mortais, e sim ao lado dos deuses. Então, o jovem sobe em seu cavalo alado e começa a voar em direção ao Monte Olimpo. E, como já era de se esperar,
Isso não agradou nem um pouco o manda-chuva grego. Assim que Zeus viu o Belero Lero chegando, ele pegou um de seus raios e arremessou, atingindo o peito do jovem herói e fazendo com que ele caísse para sua morte. Com isso, a gente chega naquela antiga lição de moral. Quanto mais alto se voa, maior a queda. E também não seja um babaca. É sempre bom lembrar. E agora você deve estar se perguntando, o que aconteceu com o Pégaso? Bom, Zeus via esse cavalo alado como um ser nobre e majestoso. Mas, mesmo assim, ele não podia permitir que uma criatura capaz de trazer mortais ao Olimpo continuasse a existir. Então, ele o captura e na sequência o transforma em uma constelação, que hoje é conhecida por nós como a constelação de Pégaso! Cala a boca, ceia! Tá, pra encerrar, uma última curiosidade. O pai de Glauco, avô adotivo do Belerofonte, que por acaso viveu mais que o próprio neto, também é um personagem importantíssimo da mitologia grega, pelo fato de que ele era incrivelmente esperto, o cara mais safo que você pode imaginar. Na verdade, ele tinha lábio para convencer qualquer um, chegando ao ponto de ser conhecido como o homem que enganou a morte. Manda essa história, conta no próximo Mitologia. Até mais. Meteoro de Pegasus. Gostasse da história? Claro. Que bom. Foi interessante. É Foi o muito interessante. Beleromonte. Fonte. Belerofonte. É. Se ferrou. É isso Só aí. sei que ele se ferrou. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau.